Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 4 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Jesus chama um doente a segui-lo. Para quem é novo de caminhada, precisa explicar que o trabalho de cobrador de impostos era considerado sujo por dois motivos. Primeiro, tirava o dinheiro do bolso de seus irmãos para dá-lo aos romanos. Era judeu, mas traidor do povo, vendido ao inimigo. Segundo, acontecia frequentemente que ele mesmo roubava e cobrava mais do que o devido, para colocá-lo no bolso. Por isso convivia com os pecadores, era considerado danado. Jesus passa perto, o olha, o perdoa, o chama. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, meditamos sobre o chamado de São Mateus. Frequentemente citamos a catequese de Papa Bento XVI sobre esse apóstolo, mas hoje gostaríamos de meditar utilizando uma reflexão do Papa Francisco, que tanto se inspirou a São Mateus, que foi tão importante na vocação dele. Eis o que conta Papa Francisco falando do seu chamado. Era o dia de São Mateus, 21 de setembro. Antes de ir à festa, passei em frente à paróquia que eu frequentava e encontrei um sacerdote que eu não conhecia e senti a necessidade de me confessar. E esta foi para mim uma experiência de encontro. Encontrei alguém que estava me esperando. Não sei o que aconteceu, não lembro. Não sei porque este sacerdote estava ali ou porque senti esta necessidade de me confessar. Mas a verdade é que alguém me esperava. Estava me esperando desde muito tempo. E depois da confissão senti que algo havia mudado em mim. Eu não era o mesmo. Havia escutado uma voz, um chamado. Fiquei convencido dentro de mim que tinha que me tornar sacerdote. E esta experiência na fé é importante. Mais tarde, como recordação deste acontecimento, ao ser nomeado bispo, Bergoglio escolheu como lema uma expressão de São Beda, que faz referência ao chamado de São Mateus, cuja festa é celebrada justamente no dia 21 de setembro. Miserando atque eligendo. Olhou com misericórdia e o escolheu. Eis alguns outros trechos da homilia de São Beda, o Venerável, que tanto impressionou o Papa Francisco. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Jesus o viu não tanto com os olhos do corpo, mas com os olhos do amor. Viu o publicano
e o amou e escolheu, e lhe disse: segue-me, isto é, imita-me. Pedindo-lhe que o seguisse, não pedia tanto que fosse atrás dele, mas que vivesse como ele, pois aquele que diz permanecer em Cristo deve proceder como Cristo procedeu. Mateus se levantou e seguiu-o. Nada de espantoso que o publicano, ao primeiro e imperioso apelo do Senhor, tenha abandonado sua busca de lucros terrenos e, desprezando os bens temporais, tenha aderido àquele que via desinteressado de qualquer riqueza. É que o Senhor, chamando-o exteriormente pela sua palavra, tocava-lhe o mais fundo da alma, espalhando em seu coração, para que o seguisse. Em outra ocasião, na missa matutina de Santa Marta, Papa Francisco voltou sobre a figura do apóstolo Mateus e disse: Mateus era um corrupto, porque traía a pátria por dinheiro. Um traidor do seu povo. O que podia haver de pior? Alguém poderia dizer que Jesus não tem bom gosto para escolher as pessoas. Parece que realmente não tem, porque além de Mateus, ele escolheu muitos outros dos lugares mais desprezados. Foi assim com a samaritana e com muitos outros pecadores que ele transformou, porém, em santos e apóstolos. E depois, na vida da igreja, vieram muitos cristãos, muitos santos, que foram escolhidos do mais raso. Escolhidos do mais raso. Esta consciência de que nós cristãos deveríamos ter, de onde fui escolhido, de onde fui escolhida, de onde fomos escolhidos para ser cristãos, esta consciência deve durar toda a vida inteira. Permanecer ali e ter a memória dos nossos pecados, a memória que o Senhor teve misericórdia dos meus pecados e me escolheu para ser cristão, para ser apóstolo. Mateus nunca esqueceu suas origens. Depois, o Papa, nessa missa matutina de Santa Marta, descreveu a reação de Mateus ao chamado do Senhor. Ele não se vestiu de luxo, não começou a dizer aos outros: eu sou o príncipe dos apóstolos, aqui eu comando. Não, ele trabalhou a vida toda pelo Evangelho. E o Papa concluiu: entender a misericórdia do Senhor é um mistério, mas o maior mistério, o mais belo, é o coração de Deus. Se você quiser realmente chegar ao coração de Deus, siga o caminho da misericórdia e se deixe tratar com misericórdia. Assim se conclui a simples e familiar reflexão do Papa Francisco, que nos faz pensar muito. Realmente é impossível não pensar na extraordinária coragem de Jesus, que escolhe no número dos seus íntimos um pecador público, desprezado, como era Mateus, e o torna apóstolo, padre, bispo, santo. Diante desta escolha, ninguém tem direito de se desesperar. Ninguém pode pensar que o chamado não seja para ele, porque a experiência de Mateus, de Maria Madalena e de outros grandes pecadores que seguiram Jesus fala claramente que tudo é possível. E nós temos a experiência do nosso Padre Justo, que saiu da Cracolândia e se tornou padre. Passou do lixo da Cracolândia para o altar. Olhando as coisas do ponto de vista de Mateus, podemos reparar muitas outras coisas importantes. A primeira que podemos sublinhar é a simplicidade do chamado de Mateus. Não precisa de muitas explicações quando a graça entra. Ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu.
Tudo aconteceu de maneira infinitamente simples, com uma rapidez incrível. Com essa simples palavra, segue-me, a vida de Mateus mudou da água para o vinho. De pecador segregado e condenado, vira apóstolo, evangelista e mártir. Isso é o que a palavra pode fazer de você, se você ouvir. Quando Jesus passa e chama, não se pode perder a ocasião. Precisa se levantar logo e segui-lo sem hesitar. Quando Jesus te chama, você não pode exigir que ele te explique o programa completo do que ele vai fazer com você. Jesus não gasta uma palavra para expor o seu programa de trabalho. Ou você confia ou você não pode segui-lo. Quando Deus te confia uma missão, você não pode imaginar aonde esta missão te levará. Aliás, no começo te parece voar. Talvez no final da vida tudo aparecerá mais claro. Com Jesus é inútil exigir programas claros, detalhados. A única coisa que você deve fazer é segui-lo, sem perguntar: para onde vamos, Senhor? Será que você tem dinheiro para todo mundo comer? Senhor, como será a minha preparação teológica para ser um bom evangelizador? Ele sempre te responderá com a sua palavra: segue-me. Aqueles que pretendem tudo claro se encontrarão muito mal. Com Jesus, precisa se lançar sem segurança nenhuma. Ele te leva para um outro mundo, que é impossível explicar com as categorias desse mundo. Você será feliz, muito feliz, mas deve confiar. Se Jesus explicasse tudo o que você deve fazer ou sofrer, talvez você infartaria. Seguramente nada entenderia e provavelmente fugiria. Portanto, de que adianta saber tudo? Como boas ovelhas, a única coisa que devemos fazer é ir atrás do pastor, como ovelhas obedientes e dóceis, não como bodes revoltados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é fundamental para qualquer missão. Quando uma pessoa repete muito: não sei se vou conseguir, não sei se vou cumprir a minha missão, não quero ser infiel, melhor nem começar, significa que esta pessoa está concentrada mais no seu umbigo do que no chamado. Está concentrada em si mesma, ao invés de colocar os olhos em Jesus. É claro que com as nossas forças nunca conseguiremos fazer nada, mas a missão está centrada em Jesus e não em você. Se Ele te chama, Ele sabe o que faz. Vamos agora ouvir de novo a história deste extraordinário chamado que mudou a vida de Mateus e a vida do mundo inteiro, à luz da misericórdia. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Nesse momento, podemos escolher um propósito que nos ajude a fazer o que Mateus fez: seguir Jesus, virando as costas à nossa vida de pecado, lançados completamente no amor. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Olhou para ele com amor e o escolheu, para estar sempre com ele. Paz e alegria a todos. Miserando atque elegendo, teve misericórdia e o chamou. Paz e alegria a todos. Brotam raios do meu coração, brotam raios de misericórdia, que atingem tua alma. Do meu coração brotam raios
misericórdia que atingem tua alma. Se tu te encontras no fundo do poço, saibas que ali também estou. Sofro contigo, me compadeço, e nas tuas mãos eu seguro. E no teu olhar eu olho, e no teu olhar eu olho, filho, levantar e permita que a minha misericórdia alcance teu coração. E no teu olhar eu olho, e no teu olhar eu olho, filho, levantar e permita que a minha misericórdia alcance o teu coração. Se tu te encontras no fundo do poço, saibas que ali também estou. Sofro contigo,